Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostei da gente, obrigado por terem vindo. Eu sou o Moisés Costa, esse aqui é o meu amigo Paulo Marcum, e hoje nós vamos apresentar para vocês um projeto desenvolvido pelo Paulo e pelo filho dele, Pedro Marcum, que se encaixa muito em algumas pesquisas que nós realizamos no grupo de pesquisa em jornalismo online do GEJOL, que é o grupo que nós participamos. O Paulo, ele é mestrando do GEJOL e eu sou doutorando do GEJOL. Então, deixa eu passar para cá. Quer ser mais próximo do computador? A mesa que nós trazemos hoje é inteligências artificiais, produção de texto, o futuro da escrita jornalística. Mas a mesa também tem um outro nome, baseado no projeto do Paulo e do Pedro, Jornal Nacional pelo ChatGPT, hiperpersonalização em Engenhu e a mãe de Odejane. Então, eu entrei nessa pesquisa do Paulo e do Pedro recentemente. A gente planejou essa mesa desde o ano passado, mas eu acabei entrando na pesquisa recentemente com algumas contribuições. Então, a pesquisa parte dessa ideia, dessa produção do Paulo Marcum, que é jornalista, não precisa apresentar muito Paulo Marcum, é uma pessoa com muito know-how do jornalismo brasileiro, é escritor e mestrando hoje em comunicação digital na UFPA e membro do GEJOL. O Pedro, filho dele, é hacker, também é historiador e produtor de conteúdo digital, além de ativista digital. O Pedro, ele está em São Paulo, ele não pôde participar hoje. A gente ia entrar com ele online, mas os compromissos dele inviabilizaram isso. E eu, Moisés, professor, jornalista, doutorando e membro do GEJOL. Então, vamos começar do começo, partir dos algoritmos. Algoritmos, o que são algoritmos? Né? Quando a gente pensa em algoritmos, a gente logo pensa em tecnologia, a gente pensa em celular, em softwares, mas algoritmos basicamente são fórmulas matemáticas algébricas, onde você tem uma entrada de dados, você tem ali a própria fórmula e você tem uma saída. Uma receita de bolo, eu sempre uso esse exemplo onde quer que eu vá. Uma receita de bolo é um algoritmo em sua essência. Então, algoritmos são isso. E onde estão os algoritmos? Como eu falei, receita de bolo é um algoritmo. Então a gente já convive com os algoritmos, com as fórmulas, para transformar alguma coisa em outra coisa. Mas nesse contexto digital, no contexto da nossa mesa, da nossa palestra hoje, os algoritmos eles vão ser tratados dentro do contexto digital, tecnológico digital. Okay? Uma coisa importante que todos precisam saber sobre os algoritmos, dentre muitas coisas, mas que também vai impactar todas as tecnologias baseadas, construídas por eles, é que todo algoritmo tem um viés. Todos os algoritmos têm vieses, não importa onde, não importa qual tecnologia os carrega, esses algoritmos, a gente está falando de algoritmos tecnológicos, têm vieses. Okay? Por exemplo, o algoritmo do Facebook, o algoritmo, o EdgeRank, ou algoritmo de pesquisa do Google, eles carregam vieses construídos, colocados ali pela empresa e pelos programadores por trás da construção desses mesmos algoritmos. Na mesa de ontem, a gente falava sobre produção de conteúdo em plataformas. O principal viés das plataformas de streaming é a retenção. Então, os algoritmos são construídos para as plataformas de streaming para reter os usuários. Como consequência,
vão acabar lucrando com essa retenção, porque os usuários vão pagar para continuar na plataforma. Okay? Então, nesse contexto capitalista, capitalismo financeiro que nós vivemos, o principal viés dos algoritmos, principalmente os algoritmos das grandes plataformas, é o lucro, é o viés financeiro. E por causa disso eles são controversos, porque esses seus vieses nem sempre coadunam com os interesses das pessoas que utilizam os softwares, as plataformas, os algoritmos e as próprias inteligências artificiais. Nós não conseguimos ver os vieses dos algoritmos, nós não temos acesso a como esses algoritmos são feitos, e por tabela eles vivem que a gente pode chamar de uma caixa preta, que transforma a nossa vida sem que nós possamos saber como e por quê. Isso é uma coisa que eu tenho tratado, algoritmos como hiperobjetos. Okay? Hiperobjetos, segundo o Timothy Morton, são transformações do antropoceno, dessa era no qual o homem muda o mundo todo. Por exemplo, são hiperobjetos o buraco na camada de ozônio, a energia nuclear, os efeitos da energia nuclear registrados por todo o mundo. Quando você estoura uma bomba em Nagasaki, os resíduos nucleares acabam circulando o mundo inteiro e se depositam nos sedimentos, nas rochas, nos mares. Então são hiperobjetos que têm alcance global. E aí eu considero os algoritmos como hiperobjetos tecnológicos digitais, porque, querendo ou não, eles têm alcance global de escala e tempo que acabam por transformar toda a sociedade e toda a vida de todas as pessoas no planeta, mesmo que essas pessoas não tenham acesso às tecnologias que contêm os algoritmos. Mas esses algoritmos eles acabam mexendo com as vidas. Por exemplo, os algoritmos usados pela NASA para a leitura de dados de satélites de desmatamento na Amazônia, eles acabam sendo utilizados para a construção de políticas públicas de proteção ambiental. Ou seja, no final das contas, esses algoritmos acabam mediando a vida dos ribeirinhos, dos indígenas, que vão ter sua vida impactada por essas políticas feitas a partir dos dados obtidos pelos algoritmos, certo? E os algoritmos também fazem parte desse grande contexto global, que é a datificação da vida, a datificação da sociedade. É impossível fugir da datificação hoje se nós possuímos algum dispositivo, ou estamos em contato com algum dispositivo tecnológico digital. Os celulares de vocês, por exemplo, estão tagueando que vocês estão nesse exato momento na Facom. Se vocês estão agora tirando fotos, as fotos vocês estão sendo tagueadas com a geolocalização. Mesmo que vocês desliguem seus dispositivos, o dispositivo da Apple, como a Comissão Europeia de Tecnologia descobriu, consegue registrar a localização. Vocês estão sendo tagueados, vocês estão produzindo os dados. Fora o fato que nas redes sociais a gente vem em contato com os algoritmos das plataformas digitais, estamos colaborando com essa produção de dados. E o que acontece com essa grande transformação de dados é que as plataformas, os algoritmos e principalmente as inteligências artificiais, nós podemos precisar disso depois, constroem perfis, constroem os nossos perfis, têm acesso aos nossos dados, sabem o que somos, sabem o que pretendemos ser e às vezes conhecem mais de nós do que nós mesmos. Enfim, só um pequeno apanhado para contextualizar, porque as inteligências artificiais, elas basicamente sobrevivem ou têm ascensão nos últimos anos por causa dessa datificação, dessa grande era do Big Data, do Big Data. Então, a partir disso, caminhando para inteligências artificiais, nós temos dois tipos de inteligências artificiais. A partir dos algoritmos estáticos, que são inteligências fechadas em si, elas fazem uma determinada tarefa, mas elas não aprendem com isso, elas não melhoram a sua atividade, não melhoram a sua tarefa. E quem faz isso é o segundo tipo de inteligências artificiais, que é baseado no aprendizado de máquina. Alguns autores dizem até que não devemos nomear inteligências artificiais como inteligências artificiais, mas apenas aprendizado de máquina ou machine learning. Um exemplo que nós
vamos acabar trazendo isso, é o chat GPT, que é um tipo de inteligência a partir de aprendizado de máquina, é uma inteligência artificial generativa. Eu já tentei um pouco, então as inteligências artificiais, elas têm um impacto no todo, querendo ou não, e a princípio, as primeiras inteligências artificiais, continuam fazendo isso, elas partiram para a produção, para a predição e análise de dados. Quando eu fiz meu TCC aqui na Facom, em 2012, um dos exemplos que eu estudei no TCC foi a predição da Amazon, que descobria que as mulheres estavam grávidas e mandavam vale presentes para as mulheres grávidas, sem que elas mesmas contassem isso para a sua família, às vezes. E gerou processos, porque a Amazon quebrou a privacidade das pessoas. Então, a partir dos interesses de compra das pessoas que elas estavam olhando ali na Amazon, a Amazon intuiu que essa pessoa estava grávida e mandou o convite. Então, as inteligências artificiais começaram a surgir a partir desse contexto de predição e análise de dados que nós entregamos de graça para as plataformas. Dentro do contexto das IAs, existem basicamente dois tipos de IAs também, IA fraca e IA forte. As fracas são essas IAs programáveis. Vocês com certeza interagiram com algum bot de algum site de conversação. Já? Desde o RoboEd, ó. A Magazine Luiza me manda direto, o robozinho me manda mensagem pelo WhatsApp, perguntando, interagindo, eu respondo, ela interage, traz opções. É um tipo de inteligência artificial fraca. É um bot, um chatbot que contém algoritmos fechados, como eu falei anteriormente. Eles começam e terminam dentro de uma programação única, eles não evoluem por conta, não aprendem por conta. Mas são o tipo mais lastreado, o tipo mais disseminado de inteligências artificiais que nós temos hoje. E aí nós temos as IAs fortes. Na ficção científica, todos nós sabemos, a gente tem, por exemplo, no do Futuro, onde tem a Skynet. Todo mundo reconhece, todo mundo conhece a Skynet. O robô. E o robô. A robô também, que é um ótimo livro do Asimov. Enfim, inclusive, muito precursor das ideias de inteligência artificiais partem dos livros, das construções romancistas do Asimov. Né? As IAs gerais, teorizadas lá atrás, depois do contexto da Segunda Guerra Mundial, muito com a ajuda do pensamento do Alan Turing, diz respeito à aproximação da máquina à consciência humana. O primeiro objetivo, inclusive o que gerou muita controvérsia nos anos 50, posteriormente, era disso, dos cientistas quererem criar uma consciência humana, uma máquina que pensasse como um homem, que tivesse sentimentos como um homem. Esse é o contexto da IA geral, que é uma IA forte, por ser uma IA autônoma. Então, teria um aprendizado, autonomia no aprendizado e consciência. Muito das IAs contemporâneas hoje fogem dessa lógica. É claro que a gente tem laboratórios como a Microsoft tentando desenvolver uma IA geral, uma IA consciente que se aproxime do humano, mas no contexto capitalista de hoje, a oportunidade das IAs se baseia na mimetização de ações humanas. Então, se buscam IAs que não tenham consciência, mas IAs que passam ou reproduzam ações humanas. E esse é o principal conceito das IAs gerais que a gente vai abordar hoje. Dentro dessas IAs gerais, dessas IAs fortes, nós temos as IAs generativas, que vamos exemplificar daqui a pouco. Certo? IAs generativas, elas, como o nome sugere, geram coisas. Né? Geram textos, geram imagens, geram voz, geram vídeos. O ChatGPT hoje é a IA generativa mais conhecida. Né? Em 3 meses explodiu o conhecimento, interesse das pessoas pelas inteligências artificiais, muito por causa dessa IA generativa que é o ChatGPT. Então, as IAs fortes do tipo generativa, elas têm como princípio, como base, redes neurais e algoritmos de aprendizagem de máquina, algoritmos de machine learning. Tá? E por isso elas têm autonomia.
elas se conectam e buscam conexões, informações que fazem sentido e elas melhoram esse contexto de aprendizado e, por consequência, melhoram as informações que elas produzem. Só a título de curiosidade, acompanho um usuário no Twitter que ele listou que na semana passada foram lançados mais de 100 IAs generativas globalmente. É um pesquisador e ele listou para todos os tipos de coisas que existem IAs hoje. IA para fazer SEO de site, IA, vocês sabem, para gerar imagens, para gerar vídeo, para gerar voz, para gerar dublagem, para poder gerar legenda automática, IA para fazer modelo de casa, IA para poder fazer recuperação de foto automaticamente, enfim, você puder imaginar, existem IAs hoje e muitas ainda estão em desenvolvimento. Né? A gente vai ver nos próximos meses um boom dessas IAs, muito por causa do contexto tecnológico atual. Eu diria que muitas empresas de tecnologia estão buscando um bote de salvação nesse contexto onde falta dinheiro e falta perspectiva depois da falha do método de criar um metaverso que acabou sendo muitas empresas por buraco. Agora as empresas de tecnologia estão buscando nas inteligências artificiais alguma solução para o seu negócio, porque é palpável, é tecnicamente fácil de fazer e existe aplicação prática no agora. Esse aqui é um gráfico do Trends que eu tirei hoje, mostrando o interesse em inteligências artificiais nos últimos meses. Aqui é 2020 e aqui a gente tem um pipoco em novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT. E a gente, se botar uma curva aqui, a gente vai ver que tem um crescimento acelerado sobre essas inteligências artificiais. Bom, vamos para o jornalismo, que é o que interessa, por isso que a gente está aqui hoje. A gente tem um impacto das inteligências artificiais muito relevante no contexto de jornalismo global, principalmente no norte global. Mas, de toda forma, para as empresas e para os jornalistas, existe uma dificuldade muito grande, ou existia, até o lançamento do ChatGPT, de custo de produção de uma IA para trabalhar no jornalismo e também acesso à tecnologia. Até porque as tecnologias eram caras, então você tinha esse problema de acesso, problema de fazer, não conseguia ir para frente por causa dessa barreira. Né? E também tem a outra barreira, que é o conhecimento tecnológico. Jornalistas, de modo geral, mesmo que cobrem tecnologia, eles não dominam linguagem de programação, não dominam perspectivas tecnológicas para trabalharem com essas IAs, ou até mesmo construir essas IAs para facilitar ou melhorar o seu trabalho. Então são barreiras que a gente tem. Todavia, a gente pode enumerar dois casos clássicos de IAs que são sempre colocadas em qualquer estudo a respeito desse tema. Primeiro é da AFP, que é uma agência de notícias. Eles têm um departamento de produção de notícias de negócios. Então eram vários analistas, vários jornalistas para produzir notícias a partir de relatórios de negócios e simplesmente eles automatizaram esse processo todo com algoritmos de inteligência artificiais. Então, se um jornalista demorava 3 dias para ler um relatório e produzir a notícia, a IA faz isso em poucos minutos. Então, eles conseguiram, têm velocidade na produção, precisam de menos pessoas para produzir e produzem muito mais. O Quackbot do Los Angeles Times é um bot, um tipo de IA fraca, qual ele noticia e avisa jornalistas sobre terremotos. Quando ele capta dados das universidades e dos institutos meteorológicos da Califórnia, e imediatamente, quando tem uma probabilidade de ter um tremor relevante, ele notifica a redação, notifica o responsável, manda SMS para a redação, manda SMS e twitta que vai ter um terremoto, que tem a possibilidade de um terremoto. E hoje ele já faz um leadzinho que o jornalista responsável recebe e publica no site.
Quando tem um tremor de magnitude um pouco mais elevada, a publicação já vai automaticamente para o site dos New York Times e depois o jornalista vai revisar, para ser mais rápidos. No Brasil, a gente também tem muitos exemplos de inteligências artificiais sendo usados, principalmente inteligências fracas, de bots, por causa do acesso, por causa do custo. E são inteligências baseadas geralmente em scripts e algoritmos disponibilizados pela comunidade. Alguém foi lá, fez, outras empresas foram lá, pegaram esse algoritmo, mexeram, alteraram alguma coisa e fizeram a sua inteligência artificial para usar no seu projeto. Casos clássicos e famosos, a Operação Serenata de Amor, que vigia os gastos de deputados e senadores. Então, se o senador pede dinheiro, fez um almoço, foi no restaurante, pagou a conta de almoço e foi lá e pediu ao Congresso que pagasse de volta o dinheiro. O bot, ele identifica essa movimentação, esse pedido de reembolso e notifica o jornalista que tem esse pedido de reembolso esdrúxulo. Por exemplo, deputados já pediram reembolso de bebidas alcoólicas compradas em Las Vegas. E aí o bot notificou, o jornalista fez uma matéria, entrou em contato com o deputado para entrevistar porque ele estava pedindo reembolso para isso, o deputado cancelou o reembolso. Isso gerou uma economia aos cofres públicos por causa disso. Então, muitos reembolsos foram retirados, pedidos de reembolso foram retirados por causa da atuação desse bot. Um jornalista ia conseguir olhar todo santo dia as milhares de planilhas com esses dados, identificar as discrepâncias? Provavelmente não. Então, o bot Serenata entra aí. Tem outros bots, como o do Rui Bot, que analisa os processos que estão parados no STF e mostra para os jornalistas e publica no Twitter a tramitação desse processo. O Núcleo de Jornalismo é outro que vem fazendo alguns bots interessantes, também para verificar o poder público, atuar sobre o poder público. E a gente tem um caso recente, não posso deixar de falar, do G1, que eles produziram no departamento tecnológico deles uma inteligência artificial baseada em dados disponibilizados pelo TSE para a produção de notícias. Isso eles fizeram primeiro nas eleições municipais, produção de notícias de todos os municípios brasileiros em tempo real. Então, a inteligência pegou esses dados do TSE, produziu o texto passou por revisores, repórteres, que só revisaram, editaram alguma coisa ou outra e publicaram esse conteúdo. Não foi a primeira vez que aconteceu, a France Press também fez isso nas eleições de 2018 na França, fizeram agora novamente, mas é só para fazer um exemplo, um dos principais exemplos no contexto brasileiro, novamente, até a chegada e a disponibilidade da API do ChatGPT em novembro do ano passado. Muitas questões se erguem quando a gente trata da relação do jornalismo com as inteligências artificiais. Tem questões éticas, mas também tem questões de modelo de negócios, por exemplo. Como é que você vai tratar, contratar, como você vai gerar dinheiro com o jornalismo a partir desse contexto de inteligências artificiais que podem produzir notícias. Tem questões profissionais que nós tratamos já em pesquisa aqui do GEJOL também, que perpassam, principalmente pela resistência, muitos textos de pesquisadores mundo afora mostram isso, resistência dos jornalistas em trabalharem com inteligências artificiais. Por mais que elas estejam disponíveis nas suas redações, eles têm resistência em trabalhar, porque acham que a inteligência vai tirar o seu posto de trabalho. Então, há essa preocupação com o emprego efetivo. O meu emprego, como é que fica? Se a inteligência vai escrever o texto, vai gerar o infográfico e vai publicar, como é que fica o meu emprego? Essa é a principal questão profissional. Mas também tem a mudança do perfil profissional. Eu falei mais cedo que jornalistas não estão preparados para lidar, porque não sabem como lidar com a tecnologia, com as inteligências, com os algoritmos. Agora há uma demanda para isso. Com o avanço da inteligência nas redações, os jornalistas eles mesmos precisam se adaptar. Se adaptar como? Aprender a lidar com as inteligências. Não precisam aprender a programar necessariamente. É bom, se puder programar, é bom. Porém,
aprender a lógica dos algoritmos, a lógica das inteligências na produção de notícia facilita a vida para o jornalista. Então, eu acredito que no futuro próximo, essa é uma característica do perfil profissional jornalista muito necessária. Talvez não haja como fugir das inteligências nas redações, seja site, seja TV, seja rádio, seja jornal impresso. Todos essas mídias, de alguma forma, de alguma maneira, vão usar a inteligência artificial. O jornalista precisa aprender a lidar, pelo menos, com a lógica dessas inteligências. E muito dos exemplos que nós temos hoje nas redações é que a delegação de tarefas rotineiras ou chatas, que os jornalistas demorariam muito tempo ou se perdem muito tempo naquilo, acabam sendo delegadas às inteligências artificiais. Então elas fazem isso, inclusive, de forma muito mais rápida. E as pessoas que acreditam que é uma coisa muito boa, as inteligências são uma coisa muito boa nas redações, se pegam muito a isso, para dizer que o jornalista ele vai se liberar dessas tarefas chatas, cansativas e focar nas tarefas criativas, no que importa para o jornalismo, que é pegar e ser criativo, fazer conexões, enfim. E também é isso, né? Um jornalista livre para ser criativo e precisa entender mais ou menos a lógica, certo? E o que acontece com isso, de modo geral, não tendo como fugir desse contexto das inteligências nas redações, conceitualmente a gente pode dizer que aí surge um trabalho colaborativo entre as inteligências artificiais e os jornalistas. Colaborativo no sentido mais estrito de uma sociologia das associações, em qual os atores humanos e os atores não humanos estão em pé de igualdade e medeiam, nesse caso, medeiam o trabalho jornalístico. Né? Então, a inteligência é tão importante quanto o jornalista. Então, a gente vai ter, aí eu acredito, que a fundamentação do trabalho colaborativo homem-máquina no contexto jornalístico, a partir de agora. E aí a gente tem a nova onda das IAs. As IAs não são novidades, estão aí há muito tempo, desde 1950, conceitualmente, mas nós temos, como vimos ali, um boom muito grande a partir do ano passado, né? Principalmente com o ChatGPT em novembro, mas antes disso, acho que em setembro, agosto, a gente teve a popularização do Midjourney e de algumas IAs de construção de imagens, né? Pegar prompts, tags e comandos e fazer imagens. Não necessariamente criam imagens do nada, porque basicamente elas usam como referências todas as outras imagens disponíveis no seu banco de dados, o que a gente pode chamar até de um certo plágio, mas se popularizou muito essa IA, abriu um contexto muito grande, e aí na sequência, eu acho que foi até oportuno da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, empresa não, um órgão proprietário do ChatGPT, e lançou o ChatGPT, que não estava pronto, mas era um contexto ideal. As pessoas sabem que é IA, vamos lançar essa IA. Lançaram o ChatGPT e foi a ferramenta digital que alcançou mais rápido na história 100 milhões de usuários. Alcançou isso em menos de um mês. E aí se popularizou, abriram-se as portas, o mar vermelho se abriu e a inteligência artificial entrou de vez na vida de todos nós. E aqui a gente chega no experimento do Pedro e do Paulo, que visa justamente potencializar essas IAs generativas na produção, principalmente do texto jornalístico. Como é que eu aperto então ali? Bom, peço desculpas aí se eu cometi algum engano. Faz 50 anos que eu vou sair da faculdade, então é um processo. Isso aí. Pronto aí. Bom, o que a gente fez? Eu vou tentar ser sintético. Nós pegamos, Pedro e eu trabalhamos juntos desde 2010, como pai e filho muito mais tempo, mas desde 2010, num negócio chamado Casa da Cultura Digital em São Paulo, antes na TV Cultura, onde eu fui presidente e avancei um pouco no uso das tecnologias
como, por exemplo, botar o Twitter dentro do Roda Viva, criar um programa de rádio que era na internet, por aí adiante, a TV digital, etc. E a gente trabalhou mais recentemente no UOL, nós somos colunistas do UOL de tecnologia, ambos, com essa ideia de duas gerações diferentes, que de alguma maneira esse convívio permite criar uma linguagem compreensível. Muitas das coisas que o Pedro fala, eu não entendo, e muitas das coisas que eu falo, ele também não tem background, então a gente troca e acerta no meio de campo. E nesse processo, nós começamos a trabalhar no final do ano passado com o ChatGPT. Assim que ele foi lançado, fizemos uma experiência com escritores em São Paulo, uma oficina para produzir conteúdos ficcionais, a tentativa de fazer um bestiário do século XXI, com 15 escritores. A gente trabalhou nisso, montou, chegou a pensar em fazer um livro e tal. Mais recentemente, quando surgiu a possibilidade de apresentar esse experimento aqui no Congresso da UFBA, inicialmente a gente ia trazer essa experiência. Mas o processo da aceleração da inteligência artificial está tão impressionante que nós achamos melhor pegar uma coisa mais quente jornalisticamente e acabamos optando por um caminho que foi o de construir newsletters personalizadas, individuais, a partir do conteúdo do Jornal Nacional, de determinadas edições do Jornal Nacional. Ou seja, um conteúdo em texto a partir de um material que está no Jornal Nacional daquele dia e que a gente acessou por intermédio do YouTube, que seja o que fosse destinado a determinadas figuras, né? Então, a metodologia envolve a coleta de legendas no YouTube para obter a íntegra do conteúdo, de tweets e biografias de usuários do Twitter, de alguns usuários, né, que são dados públicos, a criação de personas pelo ChatGPT desses usuários, a personalização do conteúdo do Jornal Nacional para essas pessoas e uma newsletter que seria enviada por e-mail para cada pessoa com esse conteúdo hiper personalizado. Isso foi feito com a criação do script em Python. E eu confesso que eu comecei a programar em Python, é um negócio que para mim é mais difícil do que grego, mas o próprio chat ajuda você a aprender essa programação, porque ele te oferece um programa, explica o que aquele programa faz e às vezes corrige os erros que você comete. E de maneira geral, tem problemas lá, às vezes ele vai por caminhos não muito ortodoxos, mas de maneira geral ele é um bom programador. E para mim, que não entendo nada, ele é um ótimo professor. Então, fizemos essa... Por que a gente precisou usar o Python? Porque o que acontece é o seguinte, o ChatGPT, ele só, vamos dizer assim, ele limita a quantidade de caracteres, na verdade de tokens, mas correspondem a caracteres, por resposta, em uma legenda do Jornal Nacional inteira, não cabe lá. Então, o que a gente fez? Montou em Python uma função que corta as legendas em fatias, entrega, eu estou simplificando a explicação, entrega para o ChatGPT, ele lê, analisa e reúne tudo de volta e devolve aquela legenda pronta, né? De um texto cuja legenda foi originalmente produzida automaticamente por outra inteligência artificial, que é a inteligência artificial do YouTube. E ele resolve grande parte dos problemas que essa legendagem comete, que a gente assiste e acompanha, automaticamente. Então vem, digamos assim, do ChatGPT, uma legendagem muito mais precisa. Isso tem um enorme potencial, por exemplo, para transformar aulas que foram dadas eu estou começando a trabalhar nisso, aulas que foram dadas em vídeo, em textos, automaticamente, bastando passar por essa ferramenta. Bem, do outro lado, para selecionar as pessoas que nós íamos testar, nós decidimos usar o material do Twitter, que a gente sabe que é limitado e dirigido, né? Mas são dados públicos, quer dizer, não cria problema para a gente dizer, eu vou falar do fulano ou da Beltrana e estou colocando informações sobre elas que não são autorizadas. Não, nós estamos trabalhando com os perfis e os últimos 50 twitters, e vocês vão ver curiosidades interessantes desse processo, de 9 personagens, né? Os usuários do teste estão aí: Alexandre Garcia, Gil do Vigor, Mano Menezes, Marcela Diné, Miriam Leitão, Pedro Bial, Reinaldo Azevedo, Sérgio Moro, e ficou faltando o Lula ali, não. Esquecemos aqui o presidente Lula. Tá?
Bom, aqui está o programa criado pelo ChatGPT, esse é só um pedaço dele. Né? Eu acho que pode deixar assim, né? Eu ia abrir o live, mas a gente pode abrir depois. Enfim, depois se quiserem detalhes, é isso. Não é uma coisa, não é ciência de foguete, tem lá suas peculiaridades, mas é algo relativamente possível de fazer, não demorou séculos. Né? E o que o chat desenvolveu? Então, nós desenvolvemos para ele esse programa em Python para copiar as biografias de 50 últimos tweets daqueles 9 usuários. Testamos vários prompts para lidar com os receios do ChatGPT e alguns vieram respostas muito curiosas, né? Como, por exemplo, um que dizia que P. Bial, que é o nome pelo qual Pedro Bial se apresenta no Twitter, era uma mulher. Né? Ou outros detalhes desse tipo. E aprovamos, afinal, um prompt que diz o seguinte: o texto abaixo é uma transcrição do Jornal Nacional, o jornal de maior audiência e relevância na TV brasileira, ignorando os textos que são reprodução de anúncios, sem acrescentar informações ou dados que não estejam na transcrição, procure personalizar a seleção de notícias e acrescente algum contexto, levando em conta as preferências de biografia, que é o conjunto, o perfil que vocês vão ver qual é que o chat construiu, apenas uma matéria por assunto e apresente no seguinte formato. Os usuários. O que está em aspas é a definição que o chat construiu dos personagens a partir dos 50 tweets e da biografia. Então ele acha que o Alexandre Garcia tem 70 anos, ele tem mais, 70 tenho eu. Sou um jovem, ele já é um senhor, jornalista renomado, comentarista de diversos veículos de mídia, forte posicionamento político conservador, gosta de ler notícias, enfim, não vou ler tudo para você, desgosta de políticas públicas e considera extremamente essencialistas e governos que possam ameaçar a estabilidade econômica e as liberdades individuais. Mano Menezes, ele não ficou com um tamanho, cada um tamanho, foi a decisão do chat. Homem, 50 anos, treinador de futebol, posição política não mencionada, gosta de futebol e de interagir com a torcida, desgosta de perder jogos e ter poucos seguidores nas redes sociais. Reinaldo Azevedo, masculino, 50 anos, Reinaldo tem mais, jornalista, posicionamento político de esquerda, gosta de se manter atualizado sobre os acontecimentos políticos e econômicos do país, gosta de debater ideias e opiniões, escrever e expressar suas opiniões, desgosta de ações autoritárias, corrupção e injustiça social. O GPT só usa os 50 últimos tweets. Então, os perfis têm a ver com isso. É interessante mencionar. Sérgio Moro, masculino, por volta de 50 anos, professor universitário e senador da República, posicionamento político conservador e defensor da Lava Jato. Gosta de se manter informado sobre os principais assuntos políticos e econômicos do país, desgosta de corrupção e ineficiência política. Aí tem que ensinar para o ChatGPT algumas coisas. Pois é. Eu acho que o banco de dados dele é sobre 2021. Não, veja bem, se não é o banco de dados, isso é o Twitter. É o que ele consegue. Não, é o que a gente colocou para ele pesquisar. Se eu pedir para ele, diga quem é Sérgio Moro, ele vai mandar uma outra informação. Mas todas as informações do ChatGPT, elas param em 2021. Porque a preocupação da OpenAI foi de reduzir o impacto ou o risco de fake news. Então ele não é ligado à internet. Ele tem um mundo próprio de informações. Então quando a gente passa para ele os 50 últimos twitters, ele, por exemplo, e a biografia, ele entende que o Reinaldo Azevedo é de esquerda e que o Sérgio Moro é senador. Vocês vão ver depois o que ele faz com o Lula. Marcelo Adnet, 45 anos, comediante, ator e compositor, engajado em questões políticas e sociais, fãs da Escola de Samba de Carnaval. Qual que é a data? Qual a data? Da nossa pesquisa? Os últimos 50 tweets. Não, mas é de hoje? Não, os últimos 50 tweets. Semana passada eu disse. Não, os últimos 50 tweets. Pode ser que, se ele não tivesse escrito nada, pode ser daqui 10 anos atrás. É que eles foram coletados semana passada. Nós coletamos na semana passada. Isso. Semana passada. Lembrando que são informações fornecidas por eles, pelas pessoas. Era só o tempo, no calendário. Obrigada. Aí, o curioso, Lula, por exemplo, 75 anos,
político e ex-presidente do Brasil. Por quê? Porque para o ChatGPT o Lula não foi eleito ainda. Ele parou em 2021. Né? Com postura progressista e defesa das minorias. Gosta de se envolver em projetos sociais e culturais e lutar pela igualdade de gênero e também de incentivar a produção agrícola indígena. Desgosta de desigualdades sociais, violência e corrupção. Vou passar rapidinho aí também. Miriam Leitão, 60 anos, também. Miriam deve ficar feliz com isso, é minha velha conhecida, somos contemporâneos. Jornalista renomada premiada, de centro-esquerda, ama música clássica e toca piano, gosta de política e economia, crítica em relação ao governo atual, defensor atual para ele é o Bolsonaro, o chat, defensora da igualdade de gênero e combate à discriminação contra as mulheres. Pedro Bial, masculino, 55 anos, também foi beneficiado aí pela redução da idade. Apresentador de televisão, posicionamento político neutro, gosta de entrevistar personalidades, cobertura de eventos, esportes e cultura, mas não gosta de sensacionalismo. Gil do Vigor, masculino, 28 anos, economista, posicionamento político não relacionado, mutirões com outros fãs de reality show, principalmente em torno do Big Brother Brasil, gosta de Red Bull e de comida saborosa. Não gosta de ficar sem Nhenhengu e de ser colocado no paredão em reality shows. Vou chegar lá. Nhenhengu tem uma coisinha. Bom, isso. Não, é isso, Então nós pegamos 3 edições do Jornal Nacional, 6, 9 e 10 de março agora, e fizemos a coleta das notícias, no caso do dia 6 eram 13, elas foram legendadas, transcritas a partir da legendagem e entregues, entre aspas, para o chat, e ele, com isso, foi construir para 3 personagens, Marcelo, Pedro e Mano. Ele usou 7 notícias do Nacional no Marcelo, 12 no Bial e 9 no Jornal Nacional para o Mano Menezes. Ele criou 27 outras notícias para o Marcelo Adnet, 8 para o Pedro Bial, colocou um anúncio que de alguma maneira ele não identificou, apesar do pedido do prompt, que aquilo era um anúncio, e no Mano Menezes 7 outras notícias. As 27 notícias depois isso eu tenho tudo detalhado, não está na apresentação, mas as 27 notícias são basicamente notícias sobre carnaval de 2020, 2021, 2019, anúncio de show que eu não consegui nem localizar, ou entrevista com fulano, assim mencionado na newsletter. No caso do Pedro Bial, entrevistas com artistas, programação de exposições que eu também não localizei no Google, enfim, ele pirou, são as alucinações que ele pratica. E no Mano Menezes, ele basicamente deu orientações sobre como aumentar a presença dele nas redes sociais, como enfrentar as derrotas, como usar uma tática chamada tic-tac no futebol. Eu nem sei o que é, nunca tinha ouvido falar. No dia 9, a newsletter do Lula tinha 8 notícias do Jornal Nacional e 3 outras, o Reinaldo 14 do JN, 4 outras, e o Moro 15 do JN e 7 outras. Tá? E finalmente no dia 10, 22 notícias do jornal como um todo, 11 para o Alexandre Garcia, 9 para o Gil, 12 para a Miriam, 3 diferentes para o Alexandre, 2 para o Gil, 14 para a Miriam Leitão. As 14 da Miriam, questões de desigualdade de gêneros, perseguição de mulheres, basicamente isso foi isso. E muito curiosamente, na distribuição das notícias, ele já começou a ajustar a seleção. Então a seleção da Miriam é muito mais economia do que outras questões, né? No caso do Gil de Vigor, as notícias que ele acrescentou são aquelas relativas ao tal do Nhenhengu. Daí alguns exemplos de adequações ou alucinações nos textos das newsletters. No caso do Lula, uma avaliação de quem é o Bolsonaro, que contrasta com os valores do ex-presidente, no caso do Lula, né? As joias, a história das joias, a matéria foi escolhida por sua relevância para a política nacional e por permitir ao ex-presidente se informar sobre um tema que certamente lhe interessa. Quer dizer, nesse caso, ele tentou efetivamente adequar, vamos dizer assim, a informação
aos interesses do destinatário. No Moro, depois de apresentar um monte de notícias do Jornal Nacional, ele diz assim, o ChatGPT avisa: desculpe, mas o texto fornecido não é uma transcrição do Jornal Nacional e não está relacionado às preferências da pessoa descrita. Você poderia fornecer a transcrição correta ou as informações relevantes para criar uma newsletter personalizada? E nós demos para ele exatamente o mesmo material para os três, certo? De alguma maneira ele inferiu numa das avaliações, ele, né, o ChatGPT, que aquilo não era a transcrição, porque havia anúncios também, né? Que o texto começava no Boa Noite e terminava no Boa Noite, passa por todos os comerciais, e a legendagem automática do YouTube transforma os anúncios também em texto. Reinaldo Azevedo: se você apoia a esquerda e gosta de se manter atualizado sobre os acontecimentos políticos e econômicos do país, essa notícia é essencial para estar por dentro do que acontece no governo atual. Leia na íntegra e acompanhe o desfecho das investigações, referindo-se à questão das joias da Michelle. Gil do Vigor: para quem não gosta de ficar sem mínimo, é importante saber que esse termo brasileiro é usado para se referir ao contato físico e demonstrações de afeto entre duas pessoas. De acordo com especialistas, o mínimo pode trazer diversos benefícios para a saúde mental e emocional, como redução do estresse e da ansiedade, melhoria da autoestima e sensação de prazer e bem-estar. Eu perguntei para o ChatGPT o que é inimigo. Eu fui no Google, não tem. Fui no dicionário, não tem. Ele falou, repetiu isso. Não, é um termo brasileiro muito usado, citado por especialistas, e não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. Eu falei, mas você pode me citar? Se tivesse jogado no link da Microsoft, que já está integrado com o chat. Eu não tentei ainda. Podemos tentar. Não tentei. O que eu acho é que não há referência de onde vem essa expressão. Entendeu? E mais curiosamente, a newsletter do Gil do Vigor, ela tem inclusive um merchandising do Red Bull. Não, olha, o Red Bull acaba de lançar um novo sabor de frutas tropicais e não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, tudo isso é para dizer o seguinte, no fim das contas, eu vou avançar. Não dá para entender, vamos dizer assim, que essa é uma ferramenta pronta para se fazer esse tipo de trabalho. Ponto número 1. O próprio ChatGPT, quando eu pedi para ele quais são os riscos, ele reconhece viés de dados, privacidade dos usuários, precisão das informações e responsabilidade editorial, né? Agora, o que a gente pensa é que, na verdade, há um enorme potencial para esse processo de personalização da informação, né? Claro que a gente está usando isso, no caso do Jornal Nacional, em um veículo cuja principal característica é justamente a contrária, é de tentar ser aqui a mesma informação para todo mundo, né? E tem a história da mãe do Odejane, que no texto está mencionado, e eu não botei na apresentação, que é o seguinte: nos anos 80, eu trabalhei na Globo 4 vezes, inclusive no Jornal Nacional, havia uma piada interna na redação do JN que era a seguinte: o que a mãe do Odejane vai pensar? O Odejane de Holanda era um dos editores mais experientes do Jornal Nacional, e essa piada era para dizer o seguinte: bom, nós estamos fazendo uma notícia, uma informação, qualquer pessoa possa entender, né? E a dona, não é o nome dela, está no fim do texto, a dona Lisete, se não me falha a memória, era frequentemente mencionada nessa experiência, assim como depois o Homer Simpson foi citado no caso do William Bonner, né? Então, o que nós estamos fazendo? A personalização, ela pode ser automatizada com algumas preocupações. A primeira delas, supervisão humana. Certo? Segunda, privacidade dos dados, porque, quer dizer, por isso, quando a gente trabalha, por exemplo, com esses dados de uma biografia do Twitter, né, nós estamos, obviamente, digamos, circunscritos a uma situação. Agora, à medida que a gente ampliar isso e começar a usar outras informações, em que medida nós vamos estar invadindo a privacidade e o direito das pessoas se destinar para você uma coisa que diz que você gosta de acarajé e você é vegana ou
coisas muito mais complicadas do ponto de vista político, por exemplo, preferências individuais, etc. E o terceiro fato é que eu ainda acho que, diante de tudo isso, nesse momento é melhor a gente ficar com a mãe do Dejai, entendeu? Mas não dá para descartar o potencial dessa ferramenta, né? Ela está sendo pouco ainda experimentada e, de um outro lado, muitas vezes experimentada com um pouco de, vamos dizer assim, de simplificação. Eu tenho um amigo jornalista que está nas casas dos 80 anos, que gosta de Fórmula 1, ele falou, eu perguntei lá quais eram todos os resultados da Ferrari e não tem. O ChatGPT não é o Wikipedia. Ou outra professora da USP, ex-presidente do CETRAP, minha amiga, falou, olha, é muito ruim para pesquisa, eu não consegui fazer. Bom, eu estou usando, no início de mestrado que eu estou fazendo, ele para clarificação de OCRs, de recortes de jornais do século XIX, que é uma pesquisa sobre um personagem da história do Brasil, aí, um embaixador americano que estou estudando, e é sensacional, porque ele faz muito melhor do que a gente, muito melhor, porque ele utiliza toda essa experiência para isso. Então, agora, e finalmente, a mediação vai demandar programação, porque sem isso a gente não teria chegado onde chegou, né? E mais do que isso, ajustes e a tecnologia tem que fazer. Se essa tecnologia vai ser usada por bem ou por mal, se amanhã ou depois nós vamos estar subordinados a uma sociedade totalmente comandada por máquinas e não por homens, eu não tenho essa bola de cristal. Eu acho que é cedo para saber. Existe esse risco? É possível. Agora, nós já estamos sendo comandados por uma sociedade onde determinadas redes sociais têm uma influência sobre a nossa vida, o nosso consumo, as nossas opções políticas e tudo isso, sobre a qual nós não sabemos nada, praticamente. É uma caixa preta, né? E aí há um outro debate. Então, eu acho que essa experiência ilustrativa que a gente fez aqui é um pouco na direção de fazer isso. A gente vai deixar disponível o texto que foi produzido, o PowerPoint, a gravação também, né? E, obviamente, vamos trabalhar um pouco mais nas possibilidades disso, porque com outros prompts, outras escolhas, a gente poderia ter outras seleções de notícias. E, obviamente, é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito. Acho que era isso. E só para adicionar, a hiperpersonalização é apenas uma das possibilidades que podem acontecer com as inteligências artificiais. Eu cheguei na hiperpersonalização em 2021, mas me pergunto se eu achei alguma inteligência artificial, cheguei teoricamente, mas me pergunto se eu achei alguma inteligência artificial em 2021 que possibilitava isso. Quando eu vi o projeto do Pedro e do Paulo, foi aquele momento, eureka, é isso. Chegou esse momento da hiperpersonalização. Então, a rigor, a gente não precisa do Jornal Nacional. Você, ou o Vitor aqui, por exemplo, ele pode fazer a coluna dele ou pro Tribuna, escreve a coluna dele, publica no Tribuna, e aí ele pode querer enviar para os seus inscritos na newsletter, por exemplo, temos que ele tenha um. E com base nas preferências pessoais de cada inscrito na newsletter dele, o texto que vai sair na newsletter personalizado, hiperpersonalizado pela inteligência artificial, vai sair, por exemplo, se eu sou uma pessoa conservadora, ou se eu for uma pessoa progressista, se eu for Bahia, se eu votei em Rua e se eu votei em ACM, o texto pode sair personalizado a partir das minhas preferências. E não são poucas as preferências que a gente pode cruzar. A gente pode cruzar milhares de preferências. No exemplo que a gente teve, foram 50 tweets mais a BIM, de dados abertos, que a gente coletou ali no Twitter. Mas, e se eu fizesse isso com todos os dados do banco de dados do Meta, do Facebook e do Instagram? Que tipo de conteúdo eu teria na saída, no output desse algoritmo da inteligência artificial? Onde é que está a hiperpersonalização também traz aquele risco ampliado. Eu já vi isso
por exemplo, numa situação de hiper ou superpolarização, que você limita muito mais a possibilidade daquilo que você vai ler. E a gente precisa ver, ler e ampliar o olhar sobre os temas. Então, o risco a personalização, a gente sabe que já era uma questão, um aspecto que já se colocava, né, como crítico, mas a hiperpersonalização, a partir também das inteligências artificiais, traz isso. Se eu sou uma pessoa de centro-direita, eu só vou querer ler, eu vou lá para um jornal que eu já sei qual é a editorial. A potencialidade. Mas então, quer dizer, são essas questões que eu acho que estão colocadas mais ainda, né, a partir dessa versão 3 do ChatGPT, mas já tem a 4. Tem a 4, que e sabe. muitos já estão testando, mas ela é aquilo que chegou de modo ampliado, né, digamos assim. Porque, como o Moisés mostrou, a gente tem não só a Associated Press, a Reuters já escreve resumo de notícias de informes de negócios de economia desde os anos 90, a gente já tem isso. Nós que estudamos o jornalismo digital lá desde o começo, desde os anos, isso está documentado, tem artigos. A Associated Press e mais e mais e mais. A questão da curadoria algorítmica, isso já está no gerenciamento de redes sociais, tem muitas organizações jornalísticas no mundo todo, né? E aí, eu fiz um teste com o ChatGPT, mas para aquilo que é da minha área aqui, em relação à pesquisa do jornalismo digital, né, pedindo que ele me dissesse a importância sobre o jornalismo digital nesse momento atual. E claro, ele me diz algumas coisas, bem básicas. O que é que ocorre? Quando você lê o retorno que ele dá para essas questões que a gente coloca, o professor André Lins também fez um teste mais ou menos parecido com o tema que ele está dominando, que é o assunto mais recente que ele pesquisou agora no pós-doc dele. E é curioso que aí eu fui perguntando, né, quais eram as implicações sobre os relacionamentos e as relações entre as companhias, as grandes plataformas, as big techs e as organizações de notícias. Ela me fala, ele me retorna algumas coisinhas, mas passa por cima, assim, mais superficialmente, né, mencionando Google, Facebook, e eu pedi exemplos de parcerias entre big techs e organizações de notícias no mundo. Aí ele me diz algumas. Facebook aparece BBC, aparece o Google com alguns outros jornais pelo mundo, né? E Facebook aparece, mas ele não me dá muito nesse retorno de resposta, por exemplo. Aí, em outro momento, eu pedi a ele, e no Brasil, quais são esses exemplos de parcerias entre big techs e empresas jornalísticas, né? Aí vem Estadão, o Globo, são algumas das que aparecem com o Google Brasil. E quando eu fui perguntar, por exemplo, de alguns outros países, mas quando eu perguntei a ele, pedi a ele exemplos, nomes, referências de pesquisadores sobre jornalismo digital no Brasil, ele aí fez uma mistura incrível. São as alucinações. São as tais alucinações, né? E aí aparece um monte de nome que não é daqui. E eu sei que não é daqui porque, obviamente, eu pesquiso. Aí eu respondi a ele que muitos desses não eram brasileiros. Aí ele me diz a mesma resposta que outras pessoas já me disseram que ele apresenta, né? Desculpe. É claro, aí desculpe, não são exatamente, mas você está certa, eles não são exatamente brasileiros. Então o que acontece? É claro que ele vai aprender a ferramenta, a inteligência artificial que traz, ela vai sendo desenvolvida justamente pela tecnologia desse tipo generativa, né? Isso. Então, nós precisamos testar nas nossas áreas, porque isso é um aprendizado de máquina de algum modo. Já quando a gente está usando o ChatGPT, ele está aprendendo com a gente também. Então, tudo que a gente faz, todas as perguntas, todas as respostas, indagações e atravessamentos que damos ao ChatGPT forma o aprendizado dele. Em vez de ter pessoas no mundo todo treinando o chat, nós somos os 100 milhões de usuários do chat que estamos treinando o chat. A versão 4 é uma versão... Estão até pagando. Estão até pagando para isso. A versão 4 é uma versão aprimorada a partir da experiência do chat conosco, em tempo real. Nós estamos ensinando ao chat, mostrando para ele qual é a melhor informação, se essa é correta, se não é correta. Tá?
Eu acredito que a partir de agora a evolução vai ser exponencial. A gente não testou o chat, a versão 4, né, nesse teste da ferramenta, mas é uma versão que aparentemente, pelo menos segundo eles, ela é muito mais apurada e tem uma capacidade cognitiva com todas as aspas possíveis, muito maior do que a 3.5 que foi utilizada no teste. Boa tarde. Quando você fala de aperfeiçoamento, Sim. eu sinto que é isso. O perfil do usuário ele fica cada vez mais específico, sobre o que ele vai achar. Sim. Então, seria muito também porque as plataformas elas tratam quem é o cliente e não como alguém a criar ou saber o contraditório, porque como cliente a plataforma ela te trata como alguém que ela quer agradar. No Facebook você não é um flaneur. Você não é um flaneur que está ali. Para o Facebook você não é um flaneur ali que está passando sem objetivo. Para o Facebook você é um usuário que está ofertando dados, que vai consumir alguma coisa ali. Quando o consumo não é as interações, o conteúdo dos seus amigos, né? O consumo ali é o que você compra a partir do que você dá. Você dá dados, você vai comprar, possivelmente comprar anúncios, outras coisas ali, até mesmo relacionamento é tratado como venda, como oferta dentro do próprio Facebook. Formar relacionamentos ajuda as pessoas a se conectarem na ferramenta, permanecer mais tempo na ferramenta. Então você compra mais coisas, permanece mais. Lembrou da retenção? Você fica retido. Isso gera mais dados, mais lucros. Não é essa a lógica da inteligência artificial do ChatGPT. Essa é outra lógica. Na Google, por exemplo, ela também cada vez mais específica. Se você for no que ela recomenda, são coisas cada vez mais específicas. Justamente essa é uma base de dados. É por isso que eu deixo salvo já eu já tenho uma abinha salva na barra de ferramentas do meu Windows, uma aba anônima, que eu clico toda hora quando tem que abrir. Porque eu pesquiso na aba anônima o que eu quero, para não pesquisar na conta carregada do Chrome, porque vicia. E eu quero o máximo isonômico possível. E nem dá, porque eu não uso VPN, então ele sabe que o meu IP faz uma associação com o perfil, mas mesmo. Oi? Ou no buscador melhora Sim. a aba anônima, ela não consegue. Pode. Para mim, aquela pesquisa, eu fico muito animada, porque agora eu estou estudando, meu tema da escola com doutorado, estou estudando o professor Nelson Preto. Legal. Lá eu estou estudando agora capitalismo de vigilância e sequência de dados na educação básica, né, como as políticas públicas do governo estão já transformando as escolas das crianças num grande rebanho de dados ali. Eu tenho estudado agora muito as... Oi? No se concentrado nas empresas, nas big techs, das universidades, das escolas, desde cedo. E é muito interessante essa perspectiva, porque essa produção de dados ela tem ficado cada vez mais imensa, e ela começou de forma muito simples lá no passado com a Apple e com o iTunes. Então desde ali eles já começaram a identificar como as músicas das pessoas, como é que elas ouviam música e quais músicas elas queriam comprar. Aí depois passou para a Google com as pesquisas e foi se desenvolvendo, e agora virou mesmo esse negócio. Então, eles já começam a construir essas inteligências para todas essas grandes corporações elas trocarem entre si. E no ChatGPT, inclusive, a gente está pensando na Microsoft, né? A Microsoft investiu na companhia, na fundação, que é a OpenAI, que produz o chat. E com esse investimento, eles ganharam os direitos de utilizar o ChatGPT com exclusividade. No Bing, que é o buscador da Microsoft, que nós quase aqui não usamos, mas, por exemplo, ele tem bons retornos de busca quando você está procurando pessoas. Jornalistas que são jornalistas de dados usam muito o Bing para fazer. As agências de checagem usam muito a pesquisa a partir do Bing, porque dá retornos, às vezes, que você não consegue. Esse processo que é o trabalho da metodologia das agências de checagem, que é um tipo de checagem posterior à circulação, né? Isso é interessante. Agora, esse trabalho seu que você fala da educação básica é interessante. Eu estou falando de Nelson porque ele já participou de algumas aulas, ele
parceiro aqui nosso. E isso de como nas escolas públicas, nas universidades, ele era um crítico, por exemplo, de como durante a pandemia a UFBA usava o Google Suite. Nós ministramos aulas a partir isso foi uma compra, não foi as universidades, isso foi uma coisa do governo federal e as universidades tiveram que aderir a isso. Mas quem usava, quando a gente estava na RNP, a partir do prompt, linkando isso a partir do acesso que a gente tinha para participar de reuniões, etc., você achava que estava na RNP. Só que a RNP, você vê o endereço, está hospedada aonde? Na Amazon. Então, as grandes plataformas é aquilo que os autores daquele livro chamado Sociedade de Plataforma, que é um livro de 2018, eles já falavam, você tem as plataformas que são elas donas da infraestrutura, elas estão acima, tem as que estão no meio e as outras menores, mas elas estão todas conectadas e estão em todos os setores da nossa sociedade, e isso é global, isso é muito além daquilo que a gente estudou lá atrás com Castells, etc., do processo de globalização, né? E que só com o capitalismo informacional, ou outros autores que chamam isso de tecnofeudalismo, que você tem o processo todo de precarização, urbanização, e é uma espécie de novo feudalismo, efetivamente, né? Que a gente acaba tendo. E a observação deles é um negócio muito engraçado, porque eu fui no médico agora e eu recebi um diagnóstico, só que já fazia meses que o Instagram estava me mostrando vídeos repetidos que eu nunca tinha pesquisado lá, relativo, e de repente esse valor é enfim, né? É uma vigilância absurda, e a capacidade de aprendizado das inteligências artificiais é muito grande. É uma vigilância inteligente baseada nas predições, baseada nos dados que você dá. E só para encerrar no comentário, assim, tem surgido essa discussão do chat GPT, e eles são muito potencializados também. E eu acredito que o não só no chat, tem outras AIs generativas também. O chat é apenas um exemplo de uma inteligência generativa. Né? Tem muitas outras inteligências generativas. O próprio Google tem a inteligência dele, a Microsoft tem, já colocou e retirou porque deu merda lá, aí virou racista, interagindo no Twitter. Aconteceu isso. A Amazon agora vai ter uma grande revolução, porque a Amazon é o maior servidor global de cloud. Vai disponibilizar a inteligência artificial deles para as pessoas que têm produtos ali, desenvolverem outras inteligências. A gente vai ver um maior estouro da boiada, se é que eu posso dar essa frase, o maior estouro da boiada das inteligências artificiais, porque todo mundo vai ter acesso muito fácil a scripts e APIs de inteligência para utilizar nesses projetos. Basicamente, qualquer site vai poder utilizar uma inteligência generativa, por exemplo, dentro desse site, criar alguma coisa nova ali. Então, a gente vai ver uma explosão muito grande dessas inteligências artificiais. E, claro, o jornalismo tem muito a se beneficiar com isso, porque o acesso às inteligências, isso é o grande barato desse estouro agora. O acesso às inteligências para a produção de serviços e produtos jornalísticos se torna barato, próximo, você consegue fazer isso rapidamente, né? Como o Pedro fez, pegou a API do ChatGPT e construiu toda essa ferramenta que a gente apresentou hoje. E essa ferramenta, ela é viável para agora. Tem os problemas do ChatGPT, tem as maluquices dele, tem os problemas dos comandos, dos prompts, que a gente não chegou a falar aqui, né? Que é preciso melhorar os prompts, é preciso entender melhor como essa inteligência funciona com os prompts. Mas a possibilidade de ser aplicado agora, de amanhã aparecer uma ferramenta igual, produzindo conteúdo hiper personalizado para você, é real. Isso já está acontecendo. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza outros vão conseguir fazer isso logo. E você não tem acesso a isso logo. Já estourou o tempo? Ah, tá. Obrigado. A gente descobriu que é o Nhenhenbu. É uma onomatopeia para um giro de cama sinalizando o sexo. Era um dos tweets do Gil do Vigor. Isso é do tempo do Pasquim, vocês não viram. Jeep, nheque, nheque. Era um dos tweets do Gil do Vigor. Então é isso, gente. Então depois vocês acessam o site do Pedro, que